Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula de Android. Nós vamos estar vendo mais um componente básico de layout. E o componente que nós vamos ver agora é o componente Seekbar. Eu vou arrastar primeiro aqui um text view. Deixa eu ligar ele aqui em cima. Esse text view, vou dar uma margem nele de 32 e eu vou colocar ele aqui como match constraint, para ele pegar a área inteira ali. O texto, vou colocar assim, qual... Opa, escrevi errado. Qual a sua vontade em aprender Android? E vou aumentar ele aqui, vamos ver, 18, acho que 24 fica mais legal. Isso. Vou colocar mais um outro text view. Dar um espaço de 32 e colocar a mesma constraint aqui. 32 também, tanto na esquerda quanto na direita, e também vou colocar um match constraint. Esse text view, eu vou colocar o texto escolha de 0 a 10. Então, vamos colocar assim, faça sua escala. Acho que fica mais... Isso. Só para ter um pouquinho mais de sentido com a Seekbar. E aqui, acho que 32 está muito longe. Vamos pôr 8 aqui de distância. Isso. E vou aumentar aqui para 18. Então esse aqui está 24, esse aqui está 18. Isso. Agora eu vou arrastar aqui dos meus widgets a minha Seekbar. Então vou colocá-la aqui. A Seekbar é aquela barra que eu tenho a barra e eu consigo deslizar ela para marcar uma escala, né? Eu pego o range dela, né? Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar ela no text view. Opa, parece que ela não ligou no de cima. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou pôr ela aqui mais para baixo e tentar ligar ela aqui. Agora sim, ela tinha pego no outro lado. Deixa eu já colocar uma distância aqui de 24, 32. Para mim conseguir fazer as constraints melhor. Uma outra forma para visualizar melhor é através do blueprint, né? Também vou marcar ela como match constraint. Opa, esqueci do 32 na esquerda e 32 na direita. Isso. Então agora, deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Aqui é muito isso. Eu já tenho aqui então a minha Seekbar. Ela vai ter um máximo aqui, funcionar mais ou menos similar à barra de progresso, né? Então vou colocar aqui um 10, vai ser o máximo. E o progresso é a mesma coisa. Se eu colocar, por exemplo, 7, ele vai ter o 7 de progresso aqui, ok? Vamos deixar no 0 por enquanto, ele vai começar como 0, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o tamanho dela. Ver se ela tem um height aqui. Eu poderia aumentar só com pontuação, né? Com DP. Vamos ver se, em vez de wrap content, vou colocar aqui 32 DP. Aí, já aumentou um pouquinho. Também vou colocar um botão. E aí vocês vão entender depois para que eu vou pôr esse botão.
Eu quero pegar o valor que está ali na escala. Meu botão, minha constraint, vou marcar ele, deixar ele centralizado e colocar 32 aqui de constraint. O texto dele, eu vou colocar minha escala. Isso. E vou colocar mais um text view aqui. Opa, não pegou. Também com 32 de distância. 32 aqui, 32 aqui e match constraint. Esse text view, o text size dele eu vou colocar maior, vou colocar 36. Ó. 36 acho que é muito grande, 30 acho que tá bom. Isso. O que é a ideia? Eu vou apagar o text dele, ele não vai ter nenhum texto. Cadê o text? Aqui. Ok? Vamos trabalhar com o ID, né? O ID dela é a SICK_bar aqui, vou colocar SKBar. Eu posso manter SICK_bar? Posso. Posso colocar outro nome? Posso. Eu só coloquei aqui para reduzir um pouquinho, né? Aí ele pede para alterar lá no XML. Não é todo componente que ele faz isso, tá? Mas às vezes ele faz. Aí você dá um yes, ele altera a classe R e o XML. E o text view, vou colocar aqui de resultado. Ok? Então agora nós temos já o meu text view aqui com o ID e a minha SICK_bar com o ID. Eu vou criar um método. Quando eu clicar no botão, ele pega o valor que a minha SICK_bar está de escala. Ok? Então, vamos para o código Java. Primeira coisa, nós temos que trazer a barra e o text para cá. Então, como são atributos da classe, vamos trabalhar com eles como atributo e privados, né, para manter o encapsulamento. Sempre agora que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar orientado. Né? Antes, eu estava pegando em vez de atributo da classe, nós estávamos utilizando eles como os objetos dentro dos métodos. E não é a forma mais correta. Né? Então, vou criar aqui o SICK_bar. SICK_bar. E o meu text view, que ele é o resultado. Já posso inicializar eles aqui no create, né? Então, agora eu faço com que esse meu objeto seja vinculado ao XML usando o findViewById. r.id. É o meu skbar. E o meu resultado vai vincular com o findViewById, r.id. Não é text, é resultado. Resultado. Já temos o vínculo lá. Vou criar o meu método aqui. Public void pegar escala. Lembrando, como ele vai ser com clique do botão, eu tenho que passar um view aqui. Certo? Agora que eu tenho meu método recebendo o view, eu posso vincular ele aqui no botão. Meu botão, o onClick dele vai ter o pegar escala. Ok? Então agora eu vou rodar isso aqui para ver como que está na minha tela. Primeira vez que ele vai rodar, ele demora um pouquinho. Fazer a instalação. Trazer o emulador. Então eu tenho aqui, ó, qual a sua vontade de aprender Android? Faça a sua escala. Então eu tenho aqui a SICK_bar.
Se eu clicar aqui por enquanto não faz nada, né? Vai estar funcionando dessa forma. Então vamos minimizar aqui, vamos voltar para o nosso código. Bom, antes de eu pegar a escala, até já vamos fazer ele. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o meu resultado, .setText, e vou passar para ele a minha escala. Eu poderia criar aqui um int escala. Esse escala vai receber o meu seekbar.getProgress e passo o escala para cá, ok? Ou eu posso também passar direto o meu seekbar.getProgress. Tiro ponto e vírgula, né? Eu, como já estou mais acostumado, vou trabalhando desse jeito, colocando um método dentro do outro, que o retorno já é direto aqui. Eu vou ganhando menos, ganhando espaço de código, né? Digito menos código. Mas, vamos passar dessa forma aqui. Eu vou vincular aqui, com um texto. Então, vou fazer uma concatenação. Vou escrever aqui, escolheu. Vou concatenar ele com escala. Vamos ver como é que está agora? Dá o play. Vai abrir. Faça a sua escala. Minha escala, escolheu 0. Escolheu 2. Escolheu 7. Escolheu 10. E ele vai funcionar similar ao max da Progress Bar, né? Se eu colocar aqui 100, ele vai de 0 a 100. Se eu colocar 1000, ele vai de 0 a 1000, certo? E aí ele vai dividindo essa escala em tamanho menor, né? O 10 aqui já está uma escala bem legal. E ele só vai aparecer, conforme eu clico aqui e pego o valor digitado. Ok? Bom, e tem outra forma, deixa eu até voltar aqui, da gente trabalhar, que é quando eu altero isso aqui. Como que funciona? Se eu estou mexendo direto com o componente, eu vou mexer com o componente e pegar quando ele faz uma mudança. E tudo que eu verifico se faz uma mudança, eu tenho que pôr um ouvinte. Então, eu vou ter que pôr um listener nessa seekbar para ele ficar ouvindo se teve uma modificação na seekbar. Então, para mim criar o listener, ou eu coloco ele aqui no onCreate, ou eu crio um método. Vou criar um método aqui, public void. Na verdade, eu vou criar ele privado, porque ele vai ser um método somente da classe. Private void, verificar mudança. Opa, vamos chamar ele de assim. Então, ele não vai receber nada. E aqui eu vou criar o meu listener. Então, eu já posso chamar ele aqui, né? Chamar ele assim que eu crio tudo da tela no onCreate, eu já crio o listener. Então, eu vou fazer o seekbar ponto set on seekbar change listener e ele recebe um new on seekbar, esse primeiro aqui, é uma interface. Então, esse conceito de interface a gente já viu, né, que ele vai pegar uma classe anônima, instanciar e gerar o método aqui sobrescrito. Só que diferente dos outros, o seekbar ele tem 3 métodos para a gente sobrescrever. E como nós estamos com uma interface, eu tenho que seguir o contratinho. E o contrato dessa interface me obriga a implementar os 3 métodos. Quais são as diferenças? Eu tenho o onProgressChanged, o startTrackingTouch e o stopTrackingTouch. Como que funciona? Como que funciona? O start ele vai servir quando eu clico, é isso aqui,
Quando eu clico nele, ele vai rodar o start. Quando eu solto, ele roda o stop. E quando eu mudo ele, ele roda a mudança de progresso. Vamos criar aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Resultado.setText. Vou colocar o nome aqui, ó. Vou colocar isso aqui de texto, ó. E aqui é a mesma coisa. Então vou copiar ele, colocar um aqui, colocar ele aqui e vou mudar. On start, on stop e o on progress. Só para a gente ver acontecendo. Então quando eu rodar isso aqui e tiver uma mudança, ele chama esse. Quando eu clicar, chama esse. Quando eu soltar, chama esse. Ó. Vamos lá. Cliquei. Aí ele vai aparecer, ó, a gente consegue ver que ele aparece ali no resultado. Ó, on Start Tracking Touch. Ó, eu estou segurando. Soltei. On Stop. Vou clicar On Start e vou mudar. Ó, On Progress Change. Vou soltar. On Stop. Então ele tem os 3 passos que eu posso implementar aqui. Se eu não quiser que faz nada quando eu clico no On Start, eu não faço nada. Eu só tenho que ter ele aqui, mas ele no método não faz nada. Ok? Qual que a gente vai usar? Vamos usar o progresso aqui. Ó. Então, esse aqui a gente pode tirar. Esse aqui a gente pode tirar. E aqui a gente vai usar. O onProgress, ele recebe aqui nesse método um seekbar. Então, o próprio seekbar é passado aqui. Ele recebe o progresso dessa seekbar e esse boolean from user, que a gente não vai utilizar. Ok? Então, o principal são esses dois. O progresso e a seekbar. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos colocar o seguinte. Ó. Vamos concatenar um texto aqui. Ó. Vamos fazer ó, escala, 2 pontos. Aí eu vou concatenar com a seekbar, ponto. O seekbar não, com o progresso. O progress que vem daqui. E esse progress, eu vou concatenar ele com uma barra e vou concatenar com a seekbar.getMax. E aí ele vai ficar o progresso de tanto que ele tem lá no max. Como o max a gente definiu como 10, e conforme o movimento ele vai aparecer. Vamos testar, vamos ver se vai funcionar. Aqui não tem nada, né? Então vem aqui, escala 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 0 de 10. Olha que interessante. 10 de 10. Se eu solto, ele não vai fazer nada. Clico de novo e não faz nada. Por que ele não está fazendo nada quando eu clico e quando eu tiro? Porque eu coloquei para o método não fazer nada. O método está aqui, mas ele não faz nada. Por que ele tem que estar ali? Porque eu estou fazendo Consequentemente, eu tenho que sobrescrever esses dois métodos, ok? A sobrescrita não necessariamente eu sou obrigado a implementar eles, né? Mas eu tenho que fazer a sobrescrita. Então ele está aqui, sobrescrita nesse caso não faz nada. E se eu clicar aqui em minha escala, ele vai pegar o progresso que a gente tem, que seria o pegar escala aqui. Legal, né? Então ele tem o range dele, né? Que a gente pode trabalhar enquanto a gente quer. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos alterar o max. Vamos passar esse max para 20. Ó. Então o max da escala, vamos ver se ele pegou aqui, ó, 20. Vamos rodar de novo. Então agora a escala vai até 20. Minha escala escolheu 14. E ele só, enquanto eu no movimento, ele não aparece qual que eu escolhi, né? Ele só vai mostrar qual que eu escolhi, ó lá.
escolheu 16 na hora que eu clico no botão. De qualquer forma, ele também está aparecendo o resultado ali, certo? E a gente tem uma outra SIC bar, que é essa aqui, ó, Discrete. Vou pôr ela aqui. Vou vincular, peraí, deixa eu tirar o vínculo dessa. Aí. Vou vincular, aumentar aqui, a gente enxergar. Vou vincular essa SIC bar com essa parte de baixo aqui. Vou trazer ela para cá, vou trazer ela para cá. Vou dar uma distância de 32. E vou colocar 0 aqui só para mim vincular a minha escala com ela, com o bottom dela. E aqui eu tenho 32, isso. Então a minha escala está com o bottom dela e ela agora eu jogo 32 ali, tudo vai abaixar, isso. Aqui 32, 32 e vou colocar match constraint. Além disso, o progress dela vai estar 10. Aqui eu não vou pôr nada, vou pôr 0. Vou colocar aquela como o ID SK bar. Vou colocar 2 só para diferenciar. Yes. E o layout height dela também vou pôr 32 dp. Certo? Qual que é a diferença dela? Vamos dar o play aqui. Ela funciona igualzinha a outra, mas ela tem essa marcação de ponto. Então ela vai ter os mesmos métodos, tudo igualzinho. A diferença só é esse desenho. Vamos colocar aqui o 20, ó. Olha lá, ela criou mais pontos. 50. Conforme eu aumento, ela vai criando os pontinhos da escala. É somente isso. Mas ela é mais interessante para uso com pouco ponto, né? Se tiver muito ponto, não fica nem legal, não fica nem bonito. Ó. Com 20 já dá um visual mais ou menos, né? A diferença dela para outra é isso. Se eu quiser colocar, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar 10 pontos aqui também. Só que vamos mudar ela aqui, ó. Fazer o código dela lá. Primeiro eu vou criar ela. Ela vai ser SIC bar do mesmo jeito, tá? Eu vou chamar ela de SIC bar 2. Aqui eu vou repetir. Opa. E aqui vai ser SK bar 2 e aqui SIC bar 2. Se eu não pôr o 2 aqui, ó, eu substituo o layout lá, né? Essa daqui para de ser a de cima e passa a ser a de baixo. Então tem que ter cuidado. Aqui no verificar mudança, eu vou criar o mesmo listener. Ó. SIC bar 2 ponto set on SIC bar change listener no SIC bar on e ele vai criar os mesmos métodos. Eu posso usar a mesma coisa, ó, resultado. Só que aqui eu vou colocar o texto escala 2. Então, pessoal, a hora que a gente roda isso daqui, tá, ele funciona assim. Certo, pessoal? Então, aqui não tem nada de tão complicado, né? Mas eu posso colocar vários SIC bar. E a diferença entre elas é os pontilhados aqui. Eu acho essa de cima
mais legal. Essa de baixo não acho muito legal não, ok? Bom, então por hoje é só e até a próxima aula.